vice-presidente do STF, ministro Luiz Fux, suspende ações penais contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Operação Acesso Negado Game Over. Polícia Federal desarticula a quadrilha responsável por desvio de recursos públicos na região Nordeste. 80 policiais federais cumprem 18 mandados em Salvador, Feira de Santana, Petrolina, Juazeiro e Aracaju. Sustentabilidade em Cuiabá. É o projeto Verde Novo do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Plantar e distribuir mudas de árvores frutíferas e nativas em comemoração aos 300 anos da cidade. Acúmulo de salário e aposentadoria. Qual o entendimento da Justiça do Trabalho? A Constituição da República veda a acumulação de proventos apenas para servidores de regimes previdenciários considerados especiais. Olá, boa tarde. Boa tarde. O vice-presidente do STF, ministro Luiz Fux, suspendeu 2 ações penais contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Uma por apologia ao crime e a outra por injúria. As ações envolvem a deputada do PT do Rio Grande do Sul, Maria do Rosário. E quem traz para a gente mais detalhes sobre a decisão do ministro Fux é a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Olha, o argumento do ministro Luiz Fux é a imunidade temporária da presidência da República, do chefe do Executivo, que é previsto na Constituição. Em melhores palavras, o presidente da República ele não pode responder a nenhum processo que não tenha relação com o mandato. Ou seja, agora a ação ela só pode ser retomada quando Jair Bolsonaro deixar a presidência. Bom, Bolsonaro virou réu em 2016. À época, as denúncias foram pelos crimes de injúria e apologia ao estupro, como você mesmo disse, Rafaela, contra a deputada federal Maria do Rosário. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Evne Araújo, ao vivo para o Jornal da Justiça, primeira edição. A Polícia Federal realiza nesta terça-feira a Operação Dealer para desarticular uma organização criminosa que negociava drogas por meio de uma rede social. Estão sendo cumpridos 10 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão em 5 estados. De acordo com as investigações, a organização mantinha um mural de drogas nas redes sociais e negociava a venda de maconha, MDMA e LSD. Os investigados serão indiciados pela prática de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Se condenados, as penas podem variar de 3 a 15 anos de prisão e multa. E mais uma operação da Polícia Federal, desta vez nas seguintes cidades do Nordeste: Aracaju, Salvador, Feira de Santana, Juazeiro e Petrolina. A Operação Acesso Negado Game Over desarticula uma organização criminosa responsável por desvio de recursos públicos. As informações com a repórter Carolina Chaves. São cumpridos 18 mandados de busca e apreensão. Essa é a segunda fase da operação que investiga irregularidades nas contratações feitas pela Prefeitura de Canindé de São Francisco, interior de Sergipe. De acordo com as investigações, uma OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, foi contratada por meio de concurso de projetos com várias irregularidades. Ela, além de superfaturar os contratos, não executava os serviços. A Justiça proibiu a instituição de contratar com o poder público e bloqueou R$1.300.000 dos envolvidos. São investigados os crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, fraude em licitação e desvio de verba pública. Superior Tribunal de Justiça reconhece validade de notificação extrajudicial que fundamentou a anulação da doação de um terreno. Olha só, Rafaela, o lote foi cedido por 2 comerciantes da Prefeitura de Piumhi, em Minas Gerais, sob a alegação de que nele fosse construído, melhor dizendo, o trecho de uma estrada. A Prefeitura não cumpriu o acordo. A terceira turma do STJ reformou a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e restabeleceu a sentença favorável aos antigos donos. Em primeira instância, os doadores haviam reconquistado a posse do terreno, mas na segunda instância, os desembargadores entenderam que o documento extrajudicial que fundamentou a decisão de primeiro grau não tinha validade.
Os doadores entraram na justiça porque 9 anos depois da doação, a prefeitura ainda não havia construído a estrada para interligar 2 bairros conforme prometido. Passando em frente ao lote, viram que havia um agricultor plantando no local. Foi quando decidiram exigir o terreno de volta, mas havia um problema. O contrato de doação não previa um prazo para a construção da estrada. Por isso, eles redigiram uma notificação extrajudicial e a entregaram à prefeitura. A notificação estipulou um prazo para a conclusão da obra. Mesmo assim, nada foi feito. O relator no STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, destacou que o Código Civil brasileiro dispensa o excesso de formalidades. Para o ministro, a notificação extrajudicial foi suficiente para determinar oficialmente que a prefeitura estava em atraso em relação ao acordo feito com os 2 comerciantes que doaram o terreno. Este advogado explica que se o contrato original não prevê um prazo para cumprimento do acordo, a notificação extrajudicial resolve. Se o intuito da notificação é colocar a outra parte em mora, ou seja, mostrar para ela que ela está devendo oficialmente e que você não está mais deixando, não é mais uma liberalidade sua, que aquela pessoa continue te devendo, então você notifica, você está me devendo, então a partir daquele momento se torna oficial que a pessoa está devendo. Uma transportadora de Itapevi, em São Paulo, vai ter de indenizar um motorista que era submetido a revistas com contato físico. A empresa de transporte de medicamentos foi condenada a pagar R$10 mil ao motorista por danos morais. De acordo com o trabalhador, todos eram obrigados a ficar apenas de roupa íntima em frente aos seguranças. Os pertences também eram revistados. O motorista alegou ainda que as revistas ocorreram durante todo o tempo em que trabalhou na empresa e que tudo ocorria numa sala com câmera. Uma das testemunhas disse que às vezes todos eram apalpados de cima a baixo. Em defesa, a transportadora disse que antes era feito um sorteio para saber quem passaria pela revista e que se fosse preciso tocar em alguém, o processo era feito por um segurança do mesmo gênero. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo excluiu a empresa do pagamento da indenização por entender que a revista não feria a dignidade do trabalhador. Ainda segundo o TRT, a medida era necessária para evitar eventual comércio de medicamentos sem prescrição médica. Mas no julgamento do recurso de revista do motorista ao Tribunal Superior do Trabalho, a 6ª turma destacou que a seção 1 de dissídios individuais uniformizou o entendimento de que a revista pessoal com contato físico caracteriza afronta à intimidade, à dignidade e à honra do empregado, capaz de gerar dano moral passível de reparação. E a seguir, Tribunal Superior do Trabalho admite a acumulação de proventos de aposentadoria e salário. Por unanimidade, a 6ª turma afastou a impossibilidade da acumulação dos 2 benefícios e anulou a dispensa da trabalhadora. A Justiça do Distrito Federal condenou uma médica, uma enfermeira e uma doula por lesão corporal gravíssima em bebê que ficou com sequelas após parto domiciliar. Isabela planejou o nascimento do primeiro filho para ser em casa. Contratou um médico obstetra, uma enfermeira e uma doula. Mas a vinda do Arthur não saiu como planejado. Ela ficou 11 horas em trabalho de parto e a assistência demorou. Eu verifiquei a perda de líquido, comuniquei à médica e aí depois eu passei a sentir queimações na coluna, fortes dores, cólicas. E essa queimação na coluna que vinha e ia. E eu repassei isso para a equipe e isso não foi verificado como um trabalho de parto, né, efetivo. A equipe chegou atrasada e aí a criança entrou em sofrimento fetal, precisou de uma manobra e não tinha ninguém com capacidade técnica para efetuar essa manobra. Por causa do sofrimento no parto, Arthur, hoje com 4 anos, tem paralisia cerebral, atrasos cognitivos e motor e epilepsia e faz acompanhamento com a equipe multidisciplinar. O caso dele foi parar na Justiça e o Ministério Público do Distrito Federal pediu a condenação da equipe médica
por lesão corporal. A Justiça do Distrito Federal condenou a médico-obstetra, a enfermeira e a doula que acompanhou a gravidez a indenizarem o Arthur em R$230 mil por danos morais por lesão corporal gravíssima. A médica e a enfermeira ainda foram condenadas por falsidade ideológica. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal, as profissionais também omitiram informações sobre o horário de nascimento do Arthur ao dar entrada no hospital. A médica e a enfermeira foram condenadas à prisão no regime inicial semiaberto e a doula no aberto. A defesa contesta e vai recorrer da decisão. Esse foi um parto desassistido, um parto acidental. E assim ocorreu porque a paciente não avisou a doutora Karen. Então, não houve atendimento médico como se espera de um parto. O presidente do CRM explica que o parto domiciliar não é proibido, mas não recomenda. Nós não proibimos que seja feito, respeitamos a autonomia da mãe para poder decidir se quer fazer seu parto domiciliar ou não. Porém, não é o mais recomendado. Recomendamos que seja feito em instituições hospitalares, onde você tem toda a retaguarda da equipe completa para poder agir em caso de algum tipo de complicação. Nossa produção não conseguiu contato com a advogada da enfermeira. Já o advogado da doula informou que ela deverá recorrer da decisão. Tribunal Superior do Trabalho anula a dispensa de empregada pública que recebia aposentadoria e salário. Rafaela, para a corte, a proibição não se aplica aos aposentados sob o regime geral da Previdência. O contrato de trabalho foi encerrado em 2008, quando o governo do Rio de Janeiro reestruturou empresas públicas do estado. A meta era reduzir pessoal. Por isso, foram dispensados aposentados profissionais aptos a se aposentar, além de servidores cedidos a outros órgãos, como era o caso da empregada. A defesa da imprensa oficial do estado, onde a profissional era originalmente lotada, afirmou que ela se aposentou em novembro de 2007 e que estava cedida à Defensoria Pública do Rio de Janeiro desde 2005. Por isso, o contrato dela foi rescindido. A empregada, no entanto, contestou o argumento. Segundo ela, várias pessoas na mesma situação não foram dispensadas porque tinham proteção de padrinhos políticos. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, havia mantido a sentença de primeiro grau que negou o pedido da empregada pública. Para o regional, a permanência dela nos quadros da imprensa oficial após a aposentadoria implicava a acumulação de proventos e salários, o que é vedado pelo artigo 37 da Constituição Federal. A aposentada recorreu e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O argumento foi que a proibição utilizada como fundamento pelo TRT não inclui servidores como ela, aposentados sob o regime geral de previdência. O relator na sexta turma, ministro Augusto César Leite de Carvalho, lembrou que a seção 1 de dissídios individuais do TST firmou jurisprudência em que afirma que a aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho se o empregado permanece prestando serviços ao empregador. O ministro destacou também que a Constituição da República veda a acumulação de proventos apenas para servidores de regimes previdenciários considerados especiais. Caso dos servidores estatutários, magistrados, membros das polícias militares, Corpo de Bombeiros e Forças Armadas, não abrangendo os empregados aposentados pelo regime geral de previdência. Por unanimidade, a sexta turma afastou a impossibilidade da acumulação dos dois benefícios e anulou a dispensa da trabalhadora. Os ministros também entenderam que houve discriminação política e determinaram o retorno dos autos à vara do trabalho de origem, para análise dos demais pedidos da petição inicial. E para trazer mais detalhes sobre as questões que envolvem aposentadorias, a gente recebe aqui no estúdio da TV Justiça a advogada especialista em direito previdenciário, Thaís Riedel, a quem, antes de mais nada, agradeço muito pela presença aqui nos nossos estúdios. Muito boa tarde. Boa tarde, uma alegria estar aqui. Doutora, quando falamos a respeito não apenas da questão da aposentadoria, não é apenas esse conceito que está envolvido. Também estamos falando aqui do regime geral de previdência e também ainda temos uma subdivisão de categorias que é o empregado público e o servidor público. Como é que funciona essa questão do acúmulo envolvendo todas essas variantes? Isso. A Constituição, no artigo 37, traz uma vedação de acúmulo de cargos
para servidores públicos e empregados públicos. E também traz uma vedação no artigo 40 deste acúmulo quando for duas aposentadorias sobre o mesmo regime. Então, vejam, nós temos dois regimes, o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social. No regime próprio estão apenas os servidores efetivos, concursados efetivos. Já no regime geral estão tanto os trabalhadores da iniciativa privada, quanto também ali empregados públicos, como era o caso julgado no TST. Então, embora haja uma vedação de acúmulo de cargos, o parágrafo 10 do artigo 37 traz essa vedação de duas aposentadorias sobre o mesmo regime, não de regimes distintos. Então, são situações delicadas, mas o TST ele já deixou bem claro que a aposentadoria não é causa extintiva do contrato de trabalho, ou seja, o empregador não pode utilizar o argumento que uma determinada pessoa se aposentou e por conta disso eu posso demiti-la. Então, nesse mesmo raciocínio, se uma pessoa é aposentada, ela era empregada pública, ela contribuiu para o regime geral. Então, ela é aposentada pelo INSS. Se ela assume um novo emprego, não há vedação alguma na legislação que ela possa acumular a aposentadoria, mais essa remuneração, esse salário enquanto ativo. Agora, já o trabalhador, então, da iniciativa privada, ele pode acumular, sim, salário e aposentadoria, né? Quais são os casos práticos, para a gente entender? É muito comum, tanto é que deu causa à tese da desaposentação. Porque o que acontece? Se um trabalhador, ele aposenta, muitas vezes ele continua trabalhando. Não há nada que vede isso na iniciativa privada. É diferente no serviço público. No serviço público, eu não posso ter, salvo nas situações possíveis, que são aquelas situações acumuláveis, dois cargos de professor, dois de saúde, ou um de professor e um de técnico. Eu não posso acumular dois cargos públicos. Certo? Magistrado também, por exemplo. Todas as situações dos servidores. A regra é que não pode, exceção só essas. Então, eu só posso ter duas aposentadorias também no serviço público, se for nesses casos excepcionais. Ou seja, quando eu posso acumular cargo, eu posso receber, então, duas aposentadorias do mesmo regime. Então, na iniciativa privada, se eu aposento e eu quiser trabalhar, eu posso trabalhar. Eu, inclusive, sou obrigada a contribuir, continuar contribuindo para a Previdência. Tanto é que isso fundamentou a tese da desaposentação, que o Supremo já definiu não ser possível enquanto não alterar a lei. Aliás, esclarecendo, essa decisão que vimos agora do TST, ela não tem nada a ver com desaposentação. Não. A desaposentação ela pode ocorrer no regime geral, em que uma pessoa aposentou e continua trabalhando. E por que ela quer desaposentar? Porque no regime geral existe a figura do fator previdenciário, que foi uma fórmula matemática encontrada para... Não impede a aposentadoria, mas ela diminui o valor daquelas pessoas que têm uma idade menor. Então, é para desestimular a aposentadoria. Então, quando eu completo meus 30 anos de contribuição mulher, ou 35 homem, que é a regra atual, se eu comecei a trabalhar muito cedo, eu vou ter ali 50, 55 anos. Então, a legislação não impede a minha aposentadoria, a legislação atual, enquanto não vier a reforma da Previdência, mas ela diminui muito o meu cálculo. Então, o que muitas pessoas fazem? Aposentam e aí continuam trabalhando. E aí lá na frente, mais vantajoso, né? E aí lá na frente, como ela contribuiu mais tempo de contribuição e a idade melhor, aí pediria uma nova aposentadoria e a partir dali teria desaposentação. Esse é no regime geral. O que pode acontecer também é uma pessoa aposentou no regime geral e passa no concurso público. E aí ela pede a desaposentação para contar esse tempo aqui, somar e depois aposentar no público em condições melhores. Então, eram situações possíveis na tese da desaposentação, a qual não é possível hoje, né? A jurisprudência do Supremo foi bem clara, enquanto não alterar a lei, porque não há lei autorizando a desaposentação. O caso do TST é em relação à possibilidade de você acumular ou não aposentadoria e remuneração. Entendi. Ok, doutora Thaís Riedel, muito obrigada por todas as informações, os esclarecimentos sobre esse tema. Boa tarde para a senhora, até a próxima. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, eu que agradeço.
E no próximo bloco, reflorestar. Essa é a solução para diminuir a temperatura de Cuiabá, uma das capitais mais quentes do país. Mais de 25 mil mudas já foram distribuídas à população e plantadas em parques, praças públicas e as margens de rodovias. Moradores de um bairro de Maceió estão sendo retirados de casa por um risco de desabamento. O problema, Cadu, é que as rachaduras nos imóveis e nas ruas ainda não têm explicação. Rafaela, o fenômeno que provoca o afundamento do bairro se intensificou depois de um tremor de terra em março de 2018. E agora o Tribunal de Justiça de Alagoas acompanha o caso. Essas rachaduras às paredes tiraram Eliane e toda a família dela de casa há 8 meses. Tudo foi agravado depois do tremor, no dia 3 de março. E em maio pediram que a gente saísse, porque a casa estava passando por risco de desabamento. De acordo com dados da Prefeitura de Maceió, 236 famílias já deixaram suas casas, todas da área considerada a mais crítica, a área vermelha. Nós estamos aqui passando por isso sem saber nada. As autoridades constituídas não nos dão informação, chegam aqui, interditam a área, mandam que a gente se retire, mas não dá nenhuma condição da gente se retirar. Moradora do bairro há mais de 20 anos, Dona Nair, de 81 anos de idade, conta emocionada que não sabe o que vai fazer daqui para frente. Eu não queria sair daqui. Queria que eles verificassem isso e dessem uma solução de restauração. Quando sai um carro de mudança, parece que sai um velório. O prefeito de Maceió, Rui Palmeira, afirmou que um estudo minucioso está sendo feito para chegar a um diagnóstico preciso de um fenômeno desconhecido no país. A CPRM, o DNPM, então esses órgãos que têm geólogos, cientistas dos mais capacitados, nunca viram algo parecido em zonas urbanas no Brasil. Claro que é algo que aflige a população, que nos preocupa, mas infelizmente ainda não temos essa resposta que a população tanto clama. Diante da angústia dos moradores do bairro, o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas está tentando intermediar esse conflito. Ele recebeu representantes dos moradores do bairro e da Braskem, empresa que tem atividades de extração de salgema naquela região. A gente não tem nenhum tipo de relação com o que acontece no bairro. Haviam 2 poços ativados no bairro do Pinheiro, mas no ano de 2018, o ano em que as questões lá foram agravadas, esses poços ficaram em funcionamento apenas por 45 dias. Quanto mais água, mais o problema se avoluma, né? Então, isso precisa ser dito, mas dito com todas as letras às autoridades do Poder Executivo, para que as providências sejam tomadas com brevidade, não é? Para evitar uma tragédia que efetivamente ninguém quer que aconteça. A Justiça do Rio Grande do Sul negou indenização a uma consumidora de uma área rural do município de Barão do Triunfo, que ficou 3 dias sem luz. A CE, Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, ré no processo, comprovou que o incidente foi provocado por temporais que atingiram o estado no período mencionado pela autora, em outubro de 2017. No juízo do primeiro grau, o pedido de indenização por danos morais e materiais foi considerado improcedente e o autor recorreu da sentença. De acordo com a magistrada Ana Cláudia Cachapuz Silva Rabê, a ré cumpriu o prazo, tendo restabelecido o serviço em 3 dias. Com relação aos danos materiais, a juíza decidiu que, diante da falta de comprovação dos prejuízos, como fotografias e notas fiscais, deve ser mantida a sentença de improcedência no ponto. Com relação aos danos morais, afirmou que o autor não produziu prova de que os transtornos experimentados tenham ultrapassado a seara do mero dissabor, oferecendo direitos da personalidade. Justiça de Mato Grosso desenvolve uma grande ação na capital em comemoração aos 300 anos da cidade, que faz aniversário no dia 8 de abril. É o projeto Verde Novo, Cuiabá 300 anos, que está garantindo a arborização nos bairros, praças e parques. Pois é, a intenção é que Cuiabá resgate o título de Cidade Verde e, claro, que os moradores da cidade também tenham mais qualidade de vida.
Cuiabá, capital de Mato Grosso, conhecida nacionalmente por ser uma das mais quentes do país. Mas e a cobertura vegetal para amenizar as altas temperaturas? Ah, essa não é mais a mesma há tempos. E hoje, em quantidade bem menor, se mistura com um cinza das construções que o progresso trouxe. Mas o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do Juizado Volante Ambiental, preocupado em tornar Cuiabá um lugar mais bonito, mais fresco e também mais sustentável, criou, em dezembro de 2017, o projeto Verde Novo. A ação é ousada: plantar e distribuir mudas de árvores frutíferas e nativas em comemoração aos 300 anos da cidade, celebrado no dia 8 de abril desse ano. E com isso construir um novo capítulo da capital de Mato Grosso e resgatar o título que se perdeu com o tempo, o de Cidade Verde. Visando a mobilização da cidade, de todos os setores, poderes públicos, iniciativa privada, organizações sociais, escolas, universidades, criarmos uma melhoria na arborização visando o controle da sensação térmica, a nossa terra é muito quente, e de modo a melhorar a qualidade ambiental e a qualidade de vida de todos os cuiabanos. E os resultados estão surgindo. Desde o lançamento do projeto, mais de 25 mil mudas já foram distribuídas à população e plantadas em parques, praças públicas e as margens de rodovias. Eu acho ótimo que nós precisamos, sabe? Precisamos de muito verde, de muita planta. É um incentivo ótimo. Excelente, gostei. Excelente a iniciativa, né? Eu peguei aqui, foi Romã e Jabuticaba. Que a gente precisa da nossa capital, uma cidade verde como era, que eu já vi Cuiabá. O projeto do Judiciário de Mato Grosso também foca na conscientização ambiental de crianças e adolescentes de escolas do município, que literalmente estão colocando a mão na terra. É bom que ajuda a gente a aprender a plantar, molhar elas todos os dias e aí ajudar ela a crescer. Até o fim de 2019, mais 140 mil mudas devem ser plantadas e distribuídas em Cuiabá. E a gente tem percebido sim o engajamento da população na hora de vir buscar, mas o que a gente gostaria bastante da sua presença para poder vir ajudar no plantio. É importante você comparecer, fazer parte desse momento. É um momento histórico para a nossa cidade. A gente está recuperando o verde da nossa cidade nos 300 anos da nossa capital. E a cidade fica mais fresca e mais bonita, né, Cadu? Qualidade de vida, né, como a gente falou. Com certeza. Jornada da Justiça, primeira edição, fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, uma boa tarde e até amanhã. Uma ótima tarde para você. Fique com a programação da TV Justiça. Tchau.